Ok, alunos, continuando a correção, sentido de correção de conteúdo gramatical. Nós temos aqui, né, o capítulo 20, sintagma verbal, ok? Vamos fazer a correção da página 49. Então, olha lá, atividades 1. Leia o poema Férias. Então, aqui você tem o poema Férias, certo? Depois que você fez a leitura, você vem aqui para a questão número 1. Ao lado do poema há uma lista de palavras, algumas são verbos, outras não. Indica as palavras que neste poema não são verbos. Então você tem as seguintes palavras aqui, ó. Vou, fico, serra, serão, será. Espera, sobe, desce, ondas, farfalham, espumas. Quais são as palavras aqui que não são verbos? Então eu tenho a palavra serra, tá? Aqui não está sendo utilizado como verbo, então eu tenho a palavra serra, ok? Eu tenho a palavra também espera. Eu tenho a palavra ondas. E eu também tenho a palavra espumas. Então eu tenho essas quatro palavras aqui que não são verbos dentro desse contexto. Então, essa seria a resposta da questão 1, ok? Na questão 2, as palavras indicadas poderão ser verbos em outro contexto? Então, está perguntando aqui se essas palavras eu posso utilizar como verbo em outro contexto, certo? Sim, eu posso utilizar essas palavras em outro contexto. Por exemplo, a palavra serra, né? Eu posso colocar aqui, ele serra a madeira, né? Ele serra, verbo serrar. Ele serra a madeira. Aí eu estou utilizando essa palavra com contexto de verbo, ok? Ou, por exemplo, a palavra espera, né? Você espera o trem. Aí sim, você espera o trem, do verbo esperar, certo? A palavra ondas, né? Eu tenho como ver esse contexto, né? Tu ondas com tua nova prancha. Ondas, do verbo ondar. Vocês não sabiam que tinha esse verbo, né? Verbo ondar, de onda. Quem pega onda lá na praia, no mar, né? Verbo ondar. Então, tu ondas. Tu ondas com a sua prancha. Então, verbo ondar. Dá para ser utilizado também, certo? E por último, né? Espumas, né? Tu espumas o leite. Tu espumas o leite. Do verbo espumar, certo? Então dá para ser utilizado, mas dentro desse contexto aqui não está sendo utilizado como verbo, certo? Então tem sim a resposta da 2. Sim, eu posso utilizar essas palavras como verbo em outro contexto, certo? Vamos lá para a página. Isso aqui já foi tudo explicado para vocês, ok? Sobre verbos, modos verbais, né? Subjuntivo, imperativo e infinitivo, certo? As formas nominais gerúndio, particípio e infinitivo também, né? Gerúndio, particípio e infinitivo também já foram citados aqui. A questão 2, vocês terão a resposta lá no gabarito, certo? Vamos para a questão 3. Então, retome o texto, as principais regras da internet na etiqueta e responda. Por que o modo predominante nesse texto é imperativo? Porque lá, né, o modo predominante será imperativo, porque lá está passando o quê? Predomina a finalidade do texto é indicar ou apresentar regras. E quando você trabalha com regras, né, geralmente você vai utilizar o quê? Utilizar o modo imperativo, que é um pedido, uma ordem, uma solicitação, certo? Então, utiliza-se o modo imperativo porque indica regras sobre, né, o uso da internet, ok? Na B, outros tipos de textos, que outros tipos de texto você conhece
em que o imperativo predomina? Aí fica a cargo de vocês, é uma resposta pessoal, porém eu vou deixar aqui algum contexto, né? Que seria o quê? As receitas, os manuais de instrução, né? Regulamentos de clubes, de escola, né? Tudo isso aí utiliza o verbo no imperativo, certo? Porque indica uma ordem, um pedido ou uma solicitação. Na questão 2, lá da página 53. Vamos ver. Releia a primeira regra. Então vamos lá. Evite enviar mensagens exclusivamente em maiúsculas. Se bem empregadas, as maiúsculas podem ajudar a destacar, mas em excesso, a prática é compreendida como se você estivesse gritando, podendo causar irritação ou fazer com que o interlocutor se sinta ofendido. Ok. A forma verbal evite está flexionada em que pessoa e número? Lembrando, eu tenho primeira e segunda e terceira pessoa do singular, que é o eu, tu, ele e ela, ou primeira e segunda e terceira pessoa do plural, nós, vós, eles e elas, ok? Então é isso que ele está pedindo. A palavra evite, né, o verbo evite, nessa conjugação, ele está flexionado em qual pessoa? Quem evite? Né? Evite é ele ou ela. Então está flexionado. O evite, ele está flexionado em. Deixa eu colocar aqui para vocês, certo? Evite está flexionado na terceira pessoa, tá? Do singular ou plural. Quem evite? Ele ou ela. Do singular. Certo? Então, terceira pessoa indica a pessoa aqui e o número indica singular, porque é ele ou ela, tá? Então, fica como ele ou ela, tá? Então, aqui você tem o contexto, né, de terceira pessoa, ele ou ela. E a forma podem também, tá? Em qual número? Ó, podem, geralmente, o quê? Verbos terminados em M, você sabe que está no plural, né? Então, eles ou elas podem. Então vai estar na terceira. Na terceira. Abreviar aqui, tá? Pessoas. Na terceira pessoa do plural. Né? Que é igual a eles, elas. Ok? Eles, elas. Então, seria essa aqui a flexão em número e pessoa, certo? Ou pessoa e número. Né? Terceira pessoa do singular, ele e ela. Terceira pessoa do plural, eles e elas. Ok? Então, seria essa base aqui. Na B, qual dos verbos citados na questão A foi utilizado para o autor se dirigir diretamente ao leitor? Né? Seria o verbo evite ou podem? Né? Seria o verbo evite, né? O verbo evitar. Né? Então seria esse verbo aqui, ó, evite. Por quê? Porque ele está falando direto com o leitor. Ele está pedindo para o leitor evitar mensagens exclusivamente com letra maiúsculas. Né? Então seria o verbo evitar, no caso aí flexionado como evite. Na questão 3, a regra 19, diferentemente das demais, usa o infinitivo em vez do imperativo. Lembrar, infinitivos, verbos terminados em R, ar, era ou ir, e imperativo, verbos que indicam ordem, pedido ou solicitação. Utilizar poucos emoticons. Reescreva a regra usando o imperativo. Então aqui eu tenho o verbo utilizar, que está no infinitivo, ó, terminado em R. Então, terminado em ar, certo? Eu tenho que mudar esse verbo para o imperativos, como sendo um pedido ou uma ordem. Então vamos ver como ficaria esse verbo no imperativo. Né? Utilizar poucos emoticões. Se eu vou pedir para uma pessoa utilizar, eu vou colocar utilize. Utilize. Né?
Utilize, opa, só um momento. Utilize poucos emoticons, ok? Então, utilize poucos emoticons, certo? Então, aqui seria a forma. Aqui está no infinitivo, aqui está no imperativo, ok? Na letra B, você tem aqui, ó, iniciar itens de um texto, ora com o modo verbal, ora com a forma nominal, revela que o autor não respeitou o paralelismo. Paralelismo é o quê? É uma sequência de frase com a mesma estrutura sintática, certo? Então, este conjunto de dicas para jogar bem futebol também não respeitou o paralelismo. Então, você vai modificar aqui, né? Vai definir aqui qual seria a utilização. Aqui ele começou, né, com o infinitivo, depois ele passou para o imperativo. Então o que você vai fazer? Você vai mudar isso aqui tudo, né, para o imperativo. Vamos deixar todos os verbos aí no imperativo, certo? Então quais os verbos que nós vamos mudar aqui? Nós temos que mudar os verbos treinar, porque está no infinitivo, defina já está no imperativo, né? É preciso cuidar, né? É preciso cuidar aqui, ó, também, né? Eu tenho uma expressão aqui, na verdade eu tenho aqui uma locução, e aí eu preciso mudar isso, né? Ser também está no infinitivo, eu tenho que mudar, procure está certo. Você deve persistir, né? Tem que mudar isso aqui também, né? Participar também tem que mudar. É necessário, né? Não precisa, porque já está. É necessário controlar, precisa sim, perdão, porque é necessário controlar. Eu tenho aqui uma locução. E reescreva as dicas. Reescreva as dicas incluindo cada frase no imperativo afirmativo. Então, todos esses verbos aqui vocês terão que mudar. Então eu vou fazer aqui embaixo rapidinho, certo? Só o verbo para vocês verem aqui como ficaria o contexto, certo? Então no primeiro verbo é treinar regularmente. Treinar regularmente eu vou mudar para o verbo imperativo. Então eu vou colocar treine. Treine regularmente, certo? Depois de treine regularmente, eu tenho o 2. Não preciso o terceiro, é preciso cuidar. Cuide. Cuide, certo? Depois, né? Eu tenho ser humilde. Seja humilde, certo? Mudei aqui para o imperativo. Depois procure aprender. Procure aprender. Né? Faltou aqui grifar, mas procure aprender. Aprenda com os erros, né? Depois, você deve persistir sempre. Persista sempre. Persista sempre. Depois de persista, participe de testes. Participar de teste, né? Participe. Então, participe de teste. Participe de testes. Né? Depois de participe de testes, é necessário controlar. Controle. Controle. Certo? Então, esses aqui, né, são os verbos, certo? Que você precisa aqui definir dentro do contexto, tá? Então, esses aqui são os verbos já modificados aqui, certo? Então, eu tenho treine, cuide, seja, aprenda, persista, participe e controle, certo? Então, modifique aí dentro do contexto, de só grifar aqui o que faltou, que é procure aprender, certo? Então, dentro desse contexto, você vai mudar. Qual foi a única frase que não foi mudado aqui? Dentro do contexto foi defina, porque defina já está no imperativo. O resto, tudo tem que mudar o contexto dos verbos que estão grifados. Ok? Então, a tarefa que havia sido colocado para vocês seria até a página 53, ok? Então,
Qualquer dúvida a mais, certo? Nós estaremos lá no plantão. Um grande abraço e até a próxima correção.